Bom dia, boa tarde, boa noite, para você que está assistindo esse vídeo agora. Eu vou falar um pouquinho sobre o estudo da hipérbole. Vamos entender um pouco sobre o que é hipérbole, definições, contexto histórico, aplicações na nossa vida cotidiana. O nosso grupo é formado por minha pessoa, Caio, né? Por Jocely e por Luísa. E nós estamos fazendo este trabalho como avaliação na disciplina de Geometria Analítica ministrada pelo professor Jânio Paim. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre os elementos da hipérbole. A gente vai ver aqui alguns elementos que compõem esta hipérbole. Primeiro, a gente tem aqui a própria hipérbole e os seus focos, representados aqui na cor azul. Então, aqui a gente tem essa representação dos focos da hipérbole e da hipérbole, na cor azul, como vocês podem ver na tela. Aqui é só para reforçar, né? Agora na cor verde a hipérbole e dois pontos que representam os vértices dessa hipérbole, ou seja, são aqueles pontos que tocam no eixo real. Vamos ter aqui de cinza claro o que a gente chama de eixo imaginário e de amarelo claro o que a gente chama de eixo real. O eixo real e o eixo imaginário, eles não necessariamente são de forma respectiva o eixo das ordenadas, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. O eixo real é onde a hipérbole toca. Então, pode acontecer do eixo real estar no eixo das ordenadas e o eixo imaginário ser o eixo das abscissas. Neste caso, o eixo real está no eixo das abscissas e o imaginário no eixo das ordenadas. Aqui a gente vai ter algumas letras que representam distâncias. Então a gente vai ter A, por exemplo, que vai representar a distância da origem ao vértice da hipérbole. E quando eu multiplico esse A duas vezes, eu vou obter uma parte desse eixo real, que é a distância de um vértice ao outro. Eu também posso ter B. E quem é B? B é a distância da origem a um ponto do eixo imaginário. É a mesma situação. Se eu tiver 2B, significa que a distância de um ponto 1 no eixo imaginário a um ponto 2 no eixo imaginário. E temos também C, que é a distância da origem ao foco. 2C representa a distância de um foco a outro. Temos a origem, que é o ponto em comum entre os dois eixos, o eixo real e o eixo imaginário, já que eles são perpendiculares, é o único ponto onde eles se tocam. E temos as assíntotas, que aqui é representado por duas retas, R e S, que elas se cruzam na origem, mas não tocam na hipérbole. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre o contexto histórico, como é que surge tanto a hipérbole como as demais cônicas. E por que cônicas? Porque elas vieram da projeção de cones. Então a gente vai ver aqui que elas vieram da projeção de cones. A primeira aqui que a gente vai falar de uma forma bem breve é a circunferência. Então na circunferência, o cone ele é cortado, vamos pensar assim, né? É seccionado de forma horizontal e vai dar origem à circunferência. No próximo desenho, a gente vai ver que o cone ele é cortado de uma forma um pouco inclinada e ele vai dar origem à elipse. Já na parábola, nós vamos reparar que essa seção formada ela vai da metade da base de um cone até uma de suas
laterais, né? E dá origem à parábola. E a hipérbole, que é o que eu vou falar com mais profundidade nesse vídeo, ela vai ser a, a seção, né, vertical entre dois cones invertidos. Isso vai dar origem à hipérbole. Então aqui a gente vai ter a definição. O que é uma hipérbole? Aqui a gente vai trazer a definição de Winterley. Então o Winterley ele vai trazer que hipérbole é o conjunto de todos os pontos de um plano cuja diferença das distâncias em valor absoluto a dois pontos fixos desse plano é constante. Em outras palavras, vamos trazer um exemplo. Então, por exemplo, aqui a distância do foco 2 ao ponto 1, ou melhor, a diferença da distância do foco 2 ao ponto 1 e do foco 1 ao ponto 1 tem que ser igual à diferença das distâncias do foco 2 ao ponto 2 e do ponto 2 ao foco 1. Essa diferença de distâncias vai dar o mesmo valor. Se isso acontecer, então nós estamos falando de uma hipérbole, que é o que eu trago aqui. A diferença entre as distâncias do foco 1 e foco 2 a qualquer ponto da hipérbole é dado por uma constante, ou seja, um valor constante, um valor que não muda, um valor fixo, uma razão. E aqui a gente tem a definição matemática, que é o módulo da distância do ponto ao foco 1 menos a distância do ponto ao foco 2 tem que ser igual a 2A, que é essa constante. Agora a gente vai ver um pouco sobre como eu vou descobrir distâncias. Como eu descubro quem é A, quem é B e quem é C. Como eu descubro a distância da origem ao vértice da parábola, ou da hipérbole. Como eu descubro a distância da origem a um ponto no eixo imaginário. Como eu descubro a distância da origem a um dos focos da hipérbole. Como é que eu descubro isso? Utilizando Pitágoras. Então, se a gente reproduzir aqui na hipérbole, nós vamos ver que é possível a gente formar um triângulo retângulo. Quando a gente fala de triângulo retângulo, a gente lembra de Pitágoras. Então, lembrando de Pitágoras, a gente vai ver aqui que c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Substituindo os valores, a gente pode encontrar uma dessas distâncias e, a partir disso, construir a equação da hipérbole, achar a excentricidade e também achar a equação das assíntotas. Aqui eu vou trazer a equação reduzida da hipérbole. Quando ela está no eixo real, né, ou melhor, quando o eixo real está no eixo das abscissas, a equação reduzida é dada por x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E como é que eu trago esta equação para a vida real? Como é que eu consigo reproduzir a equação de uma reta substituindo aí o a e o b? O que são a e b? O a, a distância do ponto ao vértice, e o b, a distância do ponto, que eu falo de origem, né? Ponto origem, a um ponto do eixo imaginário. Aqui eu vou trazer já um exemplo, e parece que você me ajude a resolver essa questão. É bastante simples. Então agora nós vamos resolver esse exemplo 1. O exemplo 1 diz: determine a equação da hipérbole que tem focos f1 menos 3 e 0 e f2 3 e 0 e cujo eixo real mede 4. A gente precisa de algumas informações para responder essa questão. Primeiro, é lembrar a equação da hipérbole. A equação da hipérbole é x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Já lembrei. O que é que eu vou precisar fazer para achar a equação dessa hipérbole? Substituir os valores de a e de b. Como é que eu encontro a, b ou c? Utilizando Pitágoras. Qual é a equação de Pitágoras, o princípio de Pitágoras? C ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Então é simples demais. Você só vai precisar lembrar desses dois
conceitos, né, dessas duas equações. E depois só substituir os lados na hipérbole, no desenho, para você encontrar a resposta. Então, utilizando aqui esse desenho, essa questão, a gente vai ter que A é quanto? O eixo real é a distância de um vértice ao outro, ou seja, a distância de A1 a A2. Essa distância é chamada de segmento do eixo real. Essa distância do segmento do eixo real mede 4. Sendo assim, metade dessa distância é a distância da origem ao vértice, que é a que a gente chama de A. Então, metade desse eixo, que é 4, é 2. Então, A é 2. Como é que eu acho o C? Aí ele vai nos dar também essa informação. Utilizando as coordenadas tanto do foco 1 como do foco 2, a gente vai ver que o módulo das distâncias da origem ao foco 1 ou 2 é 3. Ou seja, a distância da origem ao foco é 3. Sendo assim, C, que corresponde a essa distância, é 3. E fazendo agora o triângulo retângulo, como está aí no slide, você vai ver que eu já tenho o valor de C, o valor de A, e o que me resta é o valor de B. Para eu fazer a equação da hipérbole, eu preciso dos valores de A e de B. Então, eu preciso achar B. Como é que eu acho B? Pitágoras, C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Substituindo, nós vamos ter que o C, que é 3, vai ficar 3 ao quadrado, igual ao 2, que aí é A, 2 ao quadrado, mais B ao quadrado. Resolvendo esse simples cálculo, nós vamos obter que B ao quadrado é igual a 5. E por que não tirar a raiz desse B ao quadrado? Porque o valor que ele pede na equação da hipérbole é o B ao quadrado. Então, eu só faço conservar o valor. Agora, indo lá para a equação da hipérbole, eu vou substituir esses valores. Eu tenho o valor de A, que é 2, substituo, fica 2 ao quadrado, 4. E já tenho o valor de B ao quadrado, que é 5. Substituindo, vai ficar que x ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado sobre 5 igual a 1. Agora eu vou falar um pouco das aplicações cotidianas. Onde é que a gente utiliza estudo de hipérbole? Às vezes a gente vê, né, a hipérbole no eixo da geometria, mas a gente não se preocupa em olhar ela na visão do mundo cotidiano, do mundo contemporâneo. Então ele pode ser aplicado em diferentes contextos dentro do nosso dia a dia. Por exemplo, na construção de edifícios, como o que a gente está vendo aí, né, esse aeroporto, que utilizou o estudo de hipérbole. Nessas torres também de resfriamento de água, que você vê em muitas indústrias, onde a água é utilizada como uma espécie de líquido para resfriar, né? Transmissão de engrenagens, você vai ver também o uso das hipérboles, estudo sobre explosão sônica, elaboração de lentes ópticas, estudo de lentes, a gente vai ver muito a hipérbole, né? Estudo da hipérbole, espelhos também esféricos, a gente vai ver essa questão, e várias outras aplicações que a gente vai descobrir. Aí também nós temos um outro princípio, uma propriedade chamada excentricidade. E o Interley vai trazer que a excentricidade está relacionada à abertura da hipérbole. E ela é definida como o valor de C sobre o valor de A, ou o valor da origem, da distância da origem ao foco sobre o valor da origem ao vértice. E por ser, ou seja, essa distância da origem ao foco ser maior do que a distância da origem ao vértice, a excentricidade é sempre maior que 1. Agora eu vou falar sobre a equação das assíntotas. Assíntotas é o nome que é dado às retas das quais a hipérbole se aproxima cada vez mais à medida que os pontos se afastam dos vértices. Lembra que eu mostrei lá no início os elementos, a reta R e a reta S? Aquelas duas retas representavam as assíntotas. Elas vão se afastando, e quanto mais elas se afastam da origem, ou dos vértices, né, mais elas se aproximam da hipérbole. Quando o eixo real se encontra no eixo das abscissas,
A equação das assíntotas é dada por y igual a mais ou menos b sobre a. E quando o eixo real se encontra no eixo das ordenadas, a equação das assíntotas é dada por y igual a mais ou menos a sobre b. Então vai depender de onde está o eixo real. Se o eixo real estiver na horizontal, né, ou no eixo das abscissas, nós vamos ter que y é mais ou menos b sobre a. E se ele estiver no eixo das ordenadas, ou seja, na vertical, a gente vai ter que y é mais ou menos a sobre b. Vou trazer um segundo exemplo que vai levar em consideração tudo que a gente já viu. Ele vai dizer que nos problemas 1 e 2 é para você determinar para cada uma das hipérboles. Nesse caso, eu só trago uma hipérbole, que é essa equaçãozinha aí, que é a equação global, não é a equação, ou a equação geral, não é a equação reduzida. E ele vai dizer aqui que para essa hipérbole ele quer a medida dos semi-eixos, um esboço do gráfico, os vértices, os focos, a excentricidade e as equações das assíntotas. Então vamos lá. Aqui no exemplo 2, a gente vai ter que achar o que essas 6 letras aí nos mostram. Primeiro, a medida dos semi-eixos, seja a distância da origem ao vértice, que é o valor de a distância da origem a um ponto na reta imaginária, que é o valor de b. E os vértices, que a gente já vai encontrar à medida que a gente encontra os semi-eixos. Os focos, a gente vai achar utilizando o valor de C, a excentricidade, que no caso vai ser C sobre A, e a equação das assíntotas, que a gente vai ver que vai ser y igual a mais ou menos valor de A sobre o valor de B. Então é isso. Antes da gente iniciar tudo isso, a gente tem que ir para a equação que ele nos dá aqui. Essa equação x ao quadrado menos 4y ao quadrado mais 16 igual a zero é a equação geral. Mas nós queremos a equação reduzida para conseguir os valores de A e de B. Como é que eu passo da geral para a reduzida? Primeiro, eu isolo 16 para o outro lado da igualdade como menos 16 e depois eu divido tudo por menos 16 e vou encontrar a minha equação reduzida. E como é que fica a minha equação reduzida? Vai ficar que x ao quadrado sobre 16 menos x ao quadrado sobre 16 mais 4 sobre, ou melhor, y ao quadrado sobre 4, que é igual a 1. Vai ficar isso aí, minha equação reduzida. Beleza. Então, eu já tenho na equação reduzida os valores de a ao quadrado e os valores de b ao quadrado. O valor de a vai ser o quê? Vai ser o valor de 4, ou melhor, a raiz de 4, que vai dar 2. Então, a igual a 2, enquanto que b vai ser 16, ou melhor, raiz de 16, que vai dar 4. Então, b é 4 e a é 2. Nós vamos aqui anotar esses valores, porque eles vão ser importantes para as demais atividades, as demais letras. Então, valor de a igual a 2. Vou tentar escrever aqui. E valor de b igual a 4. Então, a gente já tem isso aí. E a partir disso, a gente vai desenvolver as outras letras. Ele quer o esboço do gráfico. Primeiro momento, a gente vai ver que a equação reduzida ela vai estar lá, né, com um sinal positivo entre as frações, entre o x ao quadrado e o y ao quadrado. Quando se encontra nessa forma, significa que os focos estão no eixo das ordenadas. Isso significa que o gráfico tem que ser desenhado com seus vértices no eixo y e não no eixo x. Então vamos lá, pessoal. Eu vou agora fazer o esboço do gráfico, utilizando aqui um recurso chamado GeoGebra. Entrei aqui no site do geogebra.org/classic e nós vamos ver
como eu posso esboçar esse gráfico? Para isso, eu vou utilizar a equação geral, que foi dada na questão. Então, eu vou aqui clicar, né, e colocar aqui ó, x ao quadrado menos 4y ao quadrado igual, eu vou utilizar aqui já o 16 do outro lado da igualdade, que vai ficar menos 16. E eu vou obter aqui este gráfico. Deixa eu só excluir essa função aqui para a gente observar. Então, aqui você pode observar que os vértices realmente se encontram em 2, 2 e menos 2, como foi visto lá na questão. E nós também vamos observar que a hipérbole, né, os vértices da hipérbole estão no eixo das ordenadas, o eixo y, que nesse caso é o eixo real e não no eixo das abscissas. Duas coisas importantes a gente destacar aqui nesse gráfico. Agora vamos continuar. Os vértices. Para encontrar os vértices é muito simples. Por quê? Porque eu já sei que A é 2. O que é A? É a distância da origem ao vértice. Se a origem é tida como 0 e o vértice é tido como 2, eu sei que os vértices vai ser 2 e o inverso de 2, menos 2. E no caso do B, que seria do eixo imaginário, eu vou ter pontos que vão ser 4 e menos 4. Aí ele vai pedir os focos. Para eu achar o foco, eu tenho que achar quem é C. Como é que eu acho o C? Lembra que eu falei que para achar A, B ou C, eu preciso utilizar a relação, o princípio de Pitágoras? C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado? Simples. Então, eu vou usar esse princípio para achar quem é C. Substituindo pelos valores de A e de B, eu vou encontrar o valor de C. Então, A ao quadrado, que é 4, mais B ao quadrado, que é 4 ao quadrado, que dá 16, vai dar 20. A raiz de 20 é o valor que corresponde a C. C é igual a raiz de 20. Então, bora lá. A excentricidade. A excentricidade vai ser C sobre A. Então, o valor de C que eu encontrei, que é a raiz de 20, sobre o valor de A, que é 2, vai me dar o valor da excentricidade. Também a gente vai ter as equações das assíntotas. Como nesse caso os focos estão no eixo das ordenadas, a equação das assíntotas vai ser definida como y igual a mais ou menos A sobre B. Então vai ficar y é igual a mais ou menos 2 sobre 4, que simplificando ficaria 1 sobre 2. Essa é a equação das assíntotas. Lembrando, assíntotas são aqueles dois eixos ou aquelas duas retas, R e S, que eu apresentei no início, que elas se coincidem na origem e que elas acompanham a hipérbole. Aqui a gente vai ver tudo isso aqui que a gente elaborou. E aqui as nossas referências. Desde já agradeço pela atenção e até uma próxima.